palavra avivamento, mas muita gente não sabe ainda o que é avivamento. Porque existe o avivamento, o batismo no Espírito, mas o batismo no Espírito não é avivamento. Muita gente pensa, o batismo no Espírito é avivamento? Em partes. São lampejos de avivamento. Um avivamento, ele traz uma sequência de batismos no Espírito. Os grandes avivamentos que houveram na história, apesar de ter respingado nesses encontros neopentecostais fora, porque se a gente for ver a trajetória de Deus, muitas vezes Deus não conseguiu falar para o povo dele eleito, como por exemplo o povo judeu. Então ele teve que falar primeiro para os gentios e usa São Paulo para chegar até os judeus, o povo eleito. Então às vezes Deus usa de estratégias de ir lá e ter que falar novamente para dentro do povo dele, que o povo está fechado. Por que os fariseus, os saduceus, os grupos de elite religiosa não escutaram Jesus? Porque eram grupos que não podiam ouvir, então Deus teve que usar de outras pessoas, as prostitutas, os ladrões, os perdidos, para que o reino de Deus precedesse e ele pudesse tentar salvar o povo eleito dele. E não é diferente. Com todo respeito, muitas vezes nós católicos nos fechamos ao Espírito Santo. Aí diz, mas Daniel, como tu fala isso? O Espírito Santo sempre esteve na igreja. O Espírito Santo, diz o catecismo da Igreja Católica, é a alma da igreja. O Espírito Santo é a alma da igreja, e a igreja tem uma alma, é o Espírito. Quem rege a igreja? O Espírito Santo. Quem fala na igreja? O Espírito Santo. Mas a gente não se engane, que muitas e muitas e muitas vezes nós não ouvimos o Espírito Santo. E aí é quando Deus levanta uma mulher chamada Beata Helena Guerra para dizer para ela, Helena Guerra, tem a milícia de Satanás, que é a maçonaria, mas eu, o Espírito Santo, quero levantar na igreja a milícia do Espírito Santo. Quem somos nós aqui? Nós somos a milícia do Espírito. Nós somos a milícia. A milícia é aquele povo que o Espírito está levantando, como existiu a milícia da Imaculada com São Maximiliano Kolbe. Hoje existe a milícia do Espírito. E eu até peguei aqui na minha mão para dizer que não, para ficar bem claro, eu acredito e sei pelas profecias, que não são mentira, de que o Espírito Santo vem por meio de Maria, pela santa escravidão de amor. São Luís já profetizou isso. E esse é o tempo de quem? A gente pode perguntar. Houve o tempo de Deus Pai, houve o tempo do Pai, houve a plenitude do tempo, que era o tempo do Filho. E qual tempo nós estamos vivendo agora? O tempo do Espírito. Mas sem dúvida alguma, é o tempo do Espírito e é o tempo da Imaculada. É o tempo profetizado pelo Espírito Santo. E aí a gente vai perguntar, mas por que o Espírito agora? Porque para cada tempo da igreja, o Espírito Santo é um remédio. Porque a igreja adoece. A igreja que eu falo somos nós. A igreja em si é santa. Nós adoecemos, a sociedade é doente, o mundo, o secularismo entrou, adoeceu. Então o Espírito, que não abandona a igreja, ele manda remédios. Remédios. Por exemplo, no monarquismo, Deus mandou os monges. Por exemplo, São Bento no monarquismo, um adolescente para fugir. Até anotei aqui, o Espírito Santo no monarquismo, os monges eremitas, os cenobitas. Em 480, os bárbaros invadem a Europa, e um adolescente para fugir dos bárbaros foge e vai se esconder e viver no Monte Subiático. No Monte Subiático. Quem era esse jovem adolescente ainda, e logo depois a fama de santidade dele foi vindo, foi São Bento. Então no monarquismo Deus levanta São Bento, e São Bento começa a reunir e começa a criar uma crescente onda de monges naquela época, uma maneira de se viver. Mas antes de São Bento já existia os anacoretas e os cenobitas. O que eram os anacoretas? E antes deles já existia o tempo apostólico, que eram os apóstolos. E depois foi o monarquismo, foi os anacoretas, os cenobitas. Os anacoretas eram homens que escolhiam viver solitariamente no deserto.
E ali foi uma onda de gente entrando, de onda de gente indo, ao ponto de ter mais gente morando no deserto do que nas cidades. A explosão que foi, naquela época, a maioria dessas pessoas queriam viver como os anacoretas. Eram homens que viviam a solidão com Deus. Eles descobriram essa forma de vida. Aí logo em seguida surge a maneira cenobita, né? Os cenobitas eram monges que viviam a solidão, mas que também viviam em comum. Que à noite paravam e iam conversar, iam comer junto, e eles tinham na cabeça que não podiam se relacionar só com Deus, mas um pouquinho com as pessoas. E aí surgem as formas de vida em comum. Depois dos cenobitas, né, nós sabemos que vários santos foram cenobitas. São João Crisóstomo foi um cenobita, São Basílio, tantos que foram ali para defender tipos de heresia como o arianismo. O arianismo era uma heresia que negava a divindade de Jesus. E Santo Atanásio foi aquele que combateu muito, Santo Atanásio, São Basílio e outros, o arianismo na igreja. E aí existia um homem, Santo Antão, que já morava no deserto, um homem que vivia da solidão, que enfrentava os demônios eram combatidos por ele, um homem profundamente de Deus, e até teve um momento, e isso é para nós que estamos clamando e pedindo avivamento, chegou um momento que Santo Atanásio, que é profético para a gente, que ele não conseguia mais pregar, o povo não ouvia mais ele. Olha só como é a estratégia do Espírito, ele era santo, mas o povo não ouvia mais ele. Quando ele descobriu, o povo não está mais me ouvindo, o que ele fez? Como o Espírito Santo é sábio, e como Deus sopra, ele lembra de Antão, que morava nas montanhas, e pede para Antão descer e pregar para o povo que não estava mais querendo ouvir ele. Ele era santo. Olha que interessante. Santo Antão desce, era um homem que vivia na solidão, era um anacoreta realmente. Anacoreta, ele não tinha contato com ninguém, mas ele resolve descer pelo pedido do bispo Santo Atanásio de Antioquia. Quando ele desce, e o povo lá reunido não queria mais ouvir Santo Atanásio, combatendo as heresias do arianismo, o povo que negava a divindade de Jesus, dizia que Deus era Deus, mas Jesus era Deus, mas enquanto a natureza humana não era Deus, tinha toda essa confusão. Santo Antão desce, na frente de todos, e ele diz assim: eu desci aqui, eu vi a Deus e Ele está vivo. Naquele momento entrou um choro profundo nas multidões que ouviam Atanásio, e o povo inteiro se arrependeu por essas únicas palavras. Você imagina a força dessas palavras? Ele disse assim: Jesus é filho de Deus, eu vi a Deus. Só falou isso. E o povo entrou em profundo arrependimento, se converteu só em olhar para aquele homem, que resplandecia a glória de Deus na vida dele, e começou a ter um arrependimento coletivo ali entre eles. Um homem que não escutava mais a Santo Atanásio, mas escutou Santo Antão, que estava na presença de Deus. E quando nós vamos estudar os avivamentos, e aqui eu incentivo vocês, estudem os avivamentos até evangélicos, estudem o que eles faziam, porque em matéria de guerra espiritual, os evangélicos estão muito à frente de nós católicos. Em matéria de guerra espiritual e música, eles estão à frente, não podemos negar isso. Aqui não é questão de doutrina. Doutrina nossa é a santa, é a católica, é aquela que veio dos apóstolos, mas eles estão à frente 1000 anos-luz em matéria de música e guerra espiritual. Todos os grandes pregadores, como o Padre Jonas, Padre Roberto, receberam deles ensinamento de como agir em combate espiritual. E depois de muito tempo foi se abrindo para viver essa guerra espiritual. E o avivamento, na história dos avivamentos, tinha, e aqui o Renato começou direcionando essa oração, as profecias vieram, tinha uma chave que tinha que ser entregue. A gente não imagina, mas se a gente entra nessas cidades que tem aquele símbolo da maçonaria,
aquilo ali repercute no mundo espiritual. Você vê que muitas cidades têm aquelas chaves da maçonaria ali na entrada, e ali tem que ser quebrado para que o mundo demoníaco não haja mais naquela cidade. Eu me esqueço agora o nome da cidade, em São Paulo, acho que era Sorocaba. Era uma cidade que tinha uma miséria imensa. Existia um jovem que saiu mapeando toda a cidade, orando e descobrindo as chaves para o avivamento. Aquela cidade hoje, ela era uma cidade miserável, não produzia trigo, não produzia comida, e hoje é uma das cidades que mais produzem trigo, ou é comida, eu não lembro bem o nome dela. Por causa dessa oração, houve uma reversão, reverteu-se a história, por causa da oração, do ato profético. É disso que eu vou falar um pouco sobre isso aqui, rápido, a gente poder ter tempo para rezar ainda um pouco. Primeiro de tudo, Deus usa de estratégias. Vou citar aqui uma pessoa, um católico. É o Cyril John. Hoje ele é atualmente o vice mundial do ICRIS. Já ouviram falar, né? O ICRIS. O ICRIS é o órgão mundial da renovação carismática. Ele é o vice-presidente mundial e ele é o atual presidente da intercessão profética no mundo. Intercessão profética. O que é a intercessão profética? E eu creio que nós aqui do estado do Ceará, nós aqui, ainda, muitos de nós não entendemos ainda esse primeiro passo. Primeiro passo do avivamento, o ajuntamento, o que a gente está fazendo aqui. Juntar o maior número de pessoas, juntar um monte de gente. Aquilo foi profetizado por alguém, eu não sei, várias profecias, a gente estava anotando o decreto. Volte a Jerusalém, espere lá a promessa. Volte a Jerusalém. Jesus deu uma ordem. Eles podiam dizer, fiquem no lugar de vocês, orem, que eu vou mandar o Espírito. Não, Jesus disse, voltem a Jerusalém, ficai ali, até que eu mande a minha promessa. Eu vou abrir aqui um parênteses. Claro que às vezes tem pessoas que geram polêmicas nisso, mas é bom que a gente abra. No avivamento, e eu acredito que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo. Ela é a nossa igreja, ela é a verdade. Mas olha que interessante. Um dos maiores avivamentos que teve foi no país de Gales. Vocês imaginam, cerca de quase um ano, não ter uma, como é que se chama, uma ocorrência de crime no país, quando começou o avivamento de Azusa. Mais de 9 meses sem uma ocorrência de crime. Cessou o crime no país. As pessoas iam lá, o presidente ia lá escutar. Porque na Bíblia, antigamente, os presidentes, os reis iam escutar os profetas para ver o que Deus tinha que falar para o povo. Hoje se perdeu isso. Os políticos lá, os reis, que são os políticos hoje, não escutam mais a Deus o que Deus quer falar. Mas antes, os reis, o rei Davi tinha profetas que iam falar com ele. Lembra do profeta Natan? Foi falar com Davi. Davi, tu errou. Davi, tu cometeu um crime. Tu errou. Então os profetas iam lá e falavam com Davi. E diziam, Davi, tu errou. Tu tem uma ovelhinha e bota na frente. Essa é a única ovelha do dono. Você já imaginou, Davi, esse homem matou a única ovelha? Esse homem deveria ter a morte. Ele disse, esse homem é você, porque você colocou a mulher Urias na frente da guerra, ele morreu para você ficar com ela. Você, esse homem tinha a única ovelhinha e você matou. Davi cai no arrependimento e reza o Salmo 50. Ele tinha profetas em volta deles. Elias, ele tinha uma escola de profetas. O meu sonho é que no mundo e que em tantos lugares comece a anunciar a ter escola de profetas. Elias tinha uma escola de profetas. E eu peguei aqui uma passagem rapidamente para a gente entender como era algo muito interessante. Ele tinha uma escola de profetas e quando tinha tanta gente nessa escola de profetas que inclusive Eliseu foi um dos profetas que Elias educou, que Elias formou, que Elias ensinou, e Eliseu fez mais milagres do que Elias. Elias fez cerca de 14 milagres, Eliseu fez 28 milagres. E ele tinha a escola de profetas, e quando eles resolveram, disseram assim, olha, depois vou pegar essa profecia, olha, nós precisamos aumentar o lugar, porque não está mais cabendo de gente. Aí aconteceu um fato.
Os filhos dos profetas, segundo Reis, capítulo 6. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: vê, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Essa é a profecia para o avivamento que aconteceu. O lugar que estamos é estreito. E aqui eu não estou falando de lugar territorial, lugar geográfico. Estou falando o lugar do nosso coração tem que estar mais extenso para buscar mais pessoas. Aí eles falam assim: ó, o lugar que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Aí isso aqui não é essa profecia, mas remete, volto já para cá, você pode pegar depois. Ela remete com uma profecia quando Deus dá uma ordem. Deus dá uma ordem a Isaías. E ele fala assim, Isaías 54: amplia o espaço da tua tenda. Amplia o espaço da tua tenda. Desdobra sem constrangimento as telas que te abrigam, alonga as cordas, consolida as suas estacas, pois deverão estender-se da direita à esquerda. Teus descendentes vão invadir as nações, povoar as cidades desertas. Nada temas, não serás desapontada, não te sinta perturbada, não terás o que te envergonhar. Deus dá uma ordem a Isaías para ampliar o espaço da tenda, alongar as tendas, desdobrar sem constrangimento, alongar as cordas, consolidar as estacas, para que Deus vença com a glória dele, porque viria gente de todas as nações. Mas Deus deu uma ordem: abre as tendas, amplia o espaço da tenda. Se nós não ampliamos o espaço da tenda, Deus não faz. Deus é coerente. Se a gente não abre a visão, se a gente não entende que eu não sou o avivamento. E posso dizer uma coisa para vocês: quando Deus escolheu pessoas que iam trazer o avivamento, às vezes não eram nem pessoas famosas. Às vezes era uma pessoa lá não sei aonde que Deus usava ela e levantava essa pessoa. E nessa profecia que Eliseu viveu, aí aqui eu falo de atos proféticos, escuta profética. O local era pequeno, então eles resolveram construir. Aí já que eu trago aqui o Cyril John, ele falou, ele é o vice do Igreja Mundial, e ele foi numa cidade pregar lá, e vocês vão ver o que é o ato profético, o poder da intercessão profética. Esse livro tem na editora da Renovação Carismática. O nome do livro é Erguendo as Mãos Santas, o poder da intercessão profética. Cyril John. O que acontece com a intercessão profética? O que é a intercessão profética? A gente não sabe o que é a intercessão profética. Vocês vão entender um pouco mais, para que a gente comece a pegar o povo e não deixando o povo totalmente imaturo para uma guerra espiritual. Por exemplo, coitado de alguém que entrar na brecha por uma cidade para orar pelos principados. Se ela não estiver preparada, ela vai ser fulminada. Alguma coisa vai acontecer com ela naquela cara. Porque brigar contra um principado é diferente de brigar com esses capetinhos do dia a dia nosso. O principado de uma cidade. Daniel jejua lá 12, 21 dias sem comer alimento nenhum. Depois do 21º dia, o anjo aparece e diz: eu vim para te salvar, porque estava retendo um príncipe que tu não poderia ter acesso à glória de Deus. Então Daniel jejua, e não é fácil o combate espiritual. Já vi pessoas que se atreveram a lutar com demônio, se querer sair, expulsar demônio, tudo que era jeito. Eu já vi pregadores, até já me contaram, alguns pregadores aí famosos, que contou assim: olha, quando eu estava pregando, hoje ele não ora mais por cura e libertação. Eu me voltei muito para a cura e libertação, e eu ficava expulsando os demônios. Toda vez que eu fazia uma ação de expulsar o demônio, eu chegava da missão em casa, entrava numa carência profunda, caía no pecado da masturbação. Porque o mundo espiritual não brinca. Aí aconteceu isso com o profeta Eliseu. Os filhos dos profetas disseram que era estreito. Vamos até o Jordão. E eles começaram a construir, começaram a querer construir um lugar. Tomemos dali, cada um de nós, uma viga e construamos ali uma sala em que possamos habitar. Veja, o povo está fazendo uma estratégia, está construindo uma sala para aumentar, para abrigar mais o povo. Aí o que acontece?
Ide, respondeu ele, mas vem também tu com os teus servos. Ajudou um deles, eu irei, disse ele. E partiu com eles. Chegados ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Olha a estratégia de Deus. Puseram a cortar madeira. Ora, estando um deles a cortar uma árvore, eis que o seu machado caiu na água. Ah, meu Senhor! Gritou um deles, né? Ah, meu Senhor! Exclamou ele. Porque o machado era emprestado. Onde caiu ele? Perguntou o homem de Deus. Onde caiu ele? Perguntou o homem de Deus. Ele mostrou o lugar. Eliseu cortou um pedaço da madeira, pôs na água. É isso que eu quero profetizar sobre fortaleza. Ele pôs o madeiro na água. E eu não duvido que esse madeiro é a cruz. A cruz que a gente vai levar. Uma vez eu conversando com o Fábio Lira, os meninos, eles assim: sabe quando vocês vão começar o graduamento? Quando vocês abrirem a caixa de e-mail de vocês e tiver lá uma ameaça de morte. Alguém te ameaçou de morte? Você? Pois quem luta pelo avivamento vai levantar. O inferno vai se levantar contra essa pessoa. E se você ainda não recebeu uma ameaça de morte, se prepare. Eu lembro a época que eu estava ameaçado de morte aqui na comunidade. A Juliana muito preocupada. Eu tinha que chegar rapidamente e entrar aqui. Porque eu fiz uma pregação na Canção Nova. Quando eu terminei a pregação, estava lá um texto desse tamanho, dizendo que o cara ia me matar se me pegasse. E eu chegava aqui, todo mundo corria no carro, já botava para dentro, e a Juliana muito preocupada, claro, minha esposa. E não é perseguição porque você errou, não. São perseguições chamadas gratuitas, que o próprio demônio coloca. Não sei se vocês sabem, uma das vezes que o Padre Rufo esteve em São Paulo, um homem assistindo a TV, se armou, saiu da cidade 2 horas de carro, e foi lá por um campo para matar o Padre Rufo. Quando ele pisou na Canção Nova, aquele território eucarístico, Deus se manifestou, pegaram o cara, fizeram oração de libertação e tudo, e o cara foi lá e confessou lá, fez todo mundo tinha armado para matar o Padre Rufo. Você tem que entender que é um mundo espiritual. Desculpa dizer. Eu acho maravilhoso os jovens que se levantam. E eu fui jovem muitas vezes, até tudo que cada um sofre, é fogo de palha, é exagero, tudo isso, a gente passa essas fases. Mas se um jovem não entrar na formação, no sentido de formar o seu caráter, entender que ele não é nada, de que Deus é tudo, ele certamente levará uma queda. Como muitos caíram por falta de vigilância. Até padres. Eu acompanhava um padre, não posso citar porque está filmando aqui, que era a multidão aqui. Todo mundo falava para ele: padre, reza. Eu era um que falava, agora ele precisa dele. E a gente sabia que ele não rezava. Às vezes deixavam macumba debaixo do altar. A gente ia lá e retirava a macumba, rezava, quebrava. Mas não foi louco. O padre caiu. Escândalo até nacional aqui. A gente via a batalha. Rezava a missa de pura libertação, toda quarta. E o último sábado, missa de corte, que era do maldição. Você acha que o diabo ia deixar de graça? A gente estava lá e ele gritava: Daniel! Eu ficava pegando ali, manifestou tal, tinha uma pessoa lá para rezar. Ele não atendia, ele tinha humildade. Ele não atendia os caras que se manifestavam lá. Ele chamava a gente, a equipe lá, o grupo São Miguel. Ele não atendia não. Ele tinha essa humildade, ele tinha essa. E a vez que ele foi atender, passou 3 horas, e o capeta não foi embora, teve que chamar o grupo. E ele com história e tudo rezando, e o demônio indo embora. Porque é carisma também expulsar o demônio, não é uma coisa, eu quero expulsar, é carisma, a gente tem um carisma. Deus é um carisma. Mas aí não foi louco, uma queda federal.
Então, a minha grande preocupação não é barrar nem nada, a gente tem que ser mesmo ousado, a gente tem que ousar, a gente não tem que ter medo do que as pessoas falam, do que acham. Se nós somos de Deus, nós somos de Deus. Mas ao mesmo tempo, lembre-se de Maria. Maria Santíssima, quando o anjo anuncia, foi a maior de todas as anunciações e foi o maior de todos os carismas que ela recebeu, foi o Filho de Deus. E ela disse como? Ela não disse eu vou logo, ela disse como se fará isso. Maria era estratégica. Nossa Senhora era estratégica. Ela não perguntou como se fazia isso, como se fará isso, apenas na curiosidade. E aí, como é isso aí? Não, ela como se fará isso? Porque para o mundo espiritual, eu pregava isso ontem, lá no Quintino Cunha, para o mundo espiritual não é importante você chegar ao objetivo, é como você chega ao objetivo. Se constrói. Por quê? Mas onde está baseado isso, Daniel? Torre de Babel, o homem construiu que ia chegar ao céu, mas como ele chegou ao céu foi reprovado por Deus. Então chegar ao objetivo não significa que eu estou pautado, eu estou munido, eu estou credenciado que eu cheguei no local onde Deus quis. Não, porque a gente chega bem aqui derrubando os outros, falando mal, fofocando, empurrando o outro contra o outro, fazendo a maior coisa para a gente pegar o poder na mão. Poder é meu, poder. Não é de hoje, o poder já está na cabeça do homem, o único é poder. Então às vezes a gente quer chegar aqui à custa de estratégias que eu vou ter o poder, uma autoconstrução de si mesmo, uma autoafirmação, ou então muito mais, uma alta propaganda de si mesmo. E ele chega de qualquer jeito. E deixa eu dizer para vocês, nós somos avivalistas, mas nós não podemos chegar no lugar onde Deus quer levar de qualquer jeito. A gente não pode chegar lá dizendo, eu falei a verdade. Desculpa, gente, sou um cara bem sincero, mas eu aprendi até com a minha esposa que por mais que a gente tenha a verdade, a gente pode cometer uma coisa que é chamada sincericídio. Já ouviu falar o que é sincericídio? É a pessoa ser sincera demais sem caridade e na hora errada. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a gente quiser um avivamento, a gente precisa levantar primeiro uma milícia. É isso que a gente está fazendo aqui, E tem que juntar um povo. Se a gente cair na tentação, eu sou profeta, eu vou falar o que eu acho, você vai ser queimado. Outros vão vir, porque os maus eles se articulam. Os maus eles se juntam. Se unem, se juntam, botam 20 em cada lugar. Eles pulverizam tudo. Eles minam tudo. E a própria palavra minar é isso. Contaminar significa isso. Contaminar é minar aquele lugar. E eles estão em tudo que é lugar. Quando levanta a mão, todos estão em cada lugar estratégico. Vocês sabem que já fizeram isso aí em muitos lugares. Então, primeiro de tudo, a gente tem que levantar uma milícia de pessoas que rezam, que crê igual a gente, que oram igual a gente, que amam, que rezam igual a gente. Levanta, acolhe, chama o que caiu, chama o que vem para cá, fica junto. Eu vou te ajudar, eu vou te levantar. E aí quando a gente levanta a milícia, é que a gente já tem um exército, porque esse exército vai nos defender. Mas eu não preciso que ninguém me defenda. Jesus, ele não saiu de qualquer discípulo. Ele escolheu 72 e depois ele escolheu 12. Não é de qualquer jeito. A gente tem que ter estratégia profética. Aí para concluir essa passagem, eu estou correndo pouco tempo aqui. Pegou a madeira, jogou na água e o machado veio à tona. Tirai-o, disse ele. O homem de Deus estendeu a mão e tomou. Colocou o madeiro na água. Imagina um milagre, porque Deus está prometendo que vai vir até você. Não se preocupa. Se você tem a cruz como a tua vida, como a tua razão, a cruz, alguém que profetizou aqui, vai atrair todas as coisas a ti. Quando eu levantar a minha cruz, atrairei todos os homens a mim. Jesus disse isso no Evangelho de São João. Foi profetizado aqui também.
essa profecia. Então, Deus vai trazer aquilo que parecia se perder para construir. O que eles vão construir? A sala, a arca. Aí Cyril John, agora entrando para o lado profético, Cyril John, nesse livro que eu falei para vocês, O Poder da Intercessão Profética, lançado pela RCC, editora RCC, ele foi pregar no país, na Nova Delhi. Quando ele chega na Nova Delhi, ele tem uma noção profética de que naquele país não acontecia uma renovação. A renovação era muito difícil lá, tudo era muito complicado, porque um imperador chamado Mongol Shan, acho que pronuncia assim, Mongol Shan, um imperador, ele tinha construído 14 portões na entrada da cidade. E esses portões tinham que se orar entrando naqueles portões, para que o Evangelho pudesse se produzir em grande eficácia. O que aconteceu? Sobrou ainda ali uns 5 portões desses 14 portões que esse imperador tinha construído. Sobrou 5 portões. Em 1994, vamos dar aqui repouso. Em 1994, entraram rezando na porta ali da cidade, uma cidade onde não tinha, a evangelização estava travada. Entraram ali e rezaram o Salmo 50, o Salmo 24, profetizando que Deus ia entrar naquela cidade. E depois disso, conta esse profeta que é o Cyril John, ele conta que depois dessa oração ele pôde testemunhar nessa cidade, na Nova Delhi, que começou a acontecer grandes conversões naquele lugar. Mas o que é isso? Aí aqui entra, eles fizeram ali um ato profético. O que a gente tem que fazer aqui? Vamos me alongar. Nós temos que escutar onde Deus quer nos mandar, que estão fechando os terrores para o avivamento em Fortaleza, no Ceará. Nós precisamos estudar, porque senão, desculpa dizer, nós vamos só evangelizar ali, é fogo, é avivamento, e não é, são lampejos de avivamento. O poderoso avivamento, quando ele vinha, ele não pede licença, é conversões em massa, políticos se convertem, bocas de fumo são fechadas, o poder judiciário se volta para Deus, o poder legislativo se volta para Deus, o povo vai buscar a Deus, o povo vai consultar a Deus. Isso é o verdadeiro avivamento e a profecia do avivamento para o nosso país. É a segunda onda já falada pelo nosso livro, o livro da profecia do avivamento do Padre Roger. A segunda onda, quando vir, será maior do que a primeira. E essa é a segunda onda. Quando ela vier, ela não pede licença. As pessoas no país de Gales, olha, se os evangélicos puderem experimentar isso, a 2 quarteirões do local as pessoas caíram no chão e repousam no Espírito. Eles iam chegando perto, o povo ia comprar cigarro, quando ia comprando cigarro, dizia, não vou comprar, se arrependia e não comprava. A presença de Deus era tão forte, que o povo era invadido por um arrependimento, a glória de Deus era tão intensa, que o povo não conseguia cometer pecado. Passou 9 meses sem uma ocorrência de crime, todas as bocas de fumo foram fechadas, acabou os narcotraficantes. Foram 9 meses de intensa glória de Deus. Eles iam para cultos, eu chamo cultos, nós também somos cultos de adoração a Deus. Eles iam ali adorar, iam escutar a palavra, iam escutar 1 hora de palavra, passavam 3, 4, 5 horas adorando. Não conseguiam parar. Teve um momento que a glória de Deus era tão grande que não tinha quem tocava o violão, quem tocava o teclado. O homem sentou lá e tocou o teclado sem nunca ter estudado o teclado. Glória a Deus. Porque é um mover sobrenatural. Desculpa eu dizer, os nossos grupos que vão pregando, vamos continuar promovendo o avivamento, mas isso ainda não é o avivamento que Deus prometeu. E o avivamento que vem a profecia do Brasil para a América Latina e para o mundo. Aleluia. Veja, está invertendo. Antigamente quem evangelizou o Brasil é a Europa.
E hoje a Europa está tomada por muçulmanos, e quem vai evangelizar agora a Europa vai ser o Brasil. Aleluia. Amém, Deus. Antigamente recebemos essa fé dos europeus, dos portugueses que vieram, dos franceses. Hoje a Europa, a França está tomada de muçulmanos. E eu creio que Deus vai levantar a cruzada do avivamento sobre a face da terra. Que era a cruzada que era levantada para defender a fé lá em Jerusalém, que estava sendo invadido pelos muçulmanos. Então houve 1, 2, 3, inúmeras cruzadas para não perder a essência de Jerusalém. Quando Santa Helena descobriu o madeiro da cruz lá em Jerusalém, começaram peregrinações a Jerusalém, e com isso os muçulmanos foram ficando enciumados e quiseram tomar aquela cidade, encher aquela cidade de muçulmanos. E aí levantou-se a cruzada, apoiada pelo menos 2 séculos pela Igreja Católica, esse movimento de cruzadas. E hoje o que a gente tem que fazer? Penso eu, atos proféticos. Atos proféticos. Mas deixa eu ser bem claro e incisivo. Atos proféticos naquilo que Deus manda. A eficácia de uma oração específica, ela é maior do que a gente sair bombardeando. Se a gente atingir o alvo, o avivamento vem. Você tem ideia? Teve um avivamento que não aconteceu, sabe por quê? Porque o cara rezava 3 horas por dia. O Espírito Santo veio e disse que está rezando só 3. Eu quero que reze 5. Ele começou a rezar 5, o avivamento veio. Enquanto ele estivesse rezando 5 horas por dia, não. 3 horas por dia. Na Coreia do Sul, que não é a Coreia do Norte, que é comunista, ela foi destruída. O Espírito Santo soprou lá e disse: olha, Coreia do Sul vai ser levantada através de vigília noturna. E o povo subia no cima dos escombros, de madrugada começavam a clamar a Deus. Hoje é um dos países mais católicos que tem a Coreia do Sul. E também um dos maiores números também é evangélico. É um país cristão. A Coreia do Sul é um país cristão. Por causa que ela foi soerguida, todos os prédios, casas, cidades, ela foi destruída. Por base de jejum e base de adoração noturna. Adoração e vigília. Ainda hoje, de madrugada, você pode ir à missa lá. Você já imaginou acordar de madrugada? Ixi, tem missa em 3 horas. Vou lá. Está lá a igreja aberta e o povo indo para a missa. Coreia do Sul. Pode colocar na internet, vocês vão ver isso. Inclusive tem lá um dos maiores templos de adoração. Os caras são espertos nisso mesmo, né? Tem que tirar o chapéu, a gente tem que aprender e começar a fazer também. Isso fica no culto lá, que é 800 mil pessoas. 1 hora de culto, 800 mil pessoas no local do livro. Já imaginou 800 mil pessoas? 3 castelões, né? 3 não. 9 castelões. E o povo acorda de madrugada e vai adorar a Deus. Para o céu, né? O céu, lógico. Lá é um ginásiozinho isso. É evangélico esse local, mas lá não deixa. A vocação, o catolicismo lá é estrondando toda hora. Vocações, freiras, vocações. Por causa de quê? O povo levantou o país à base da oração. Então agora vamos. Teve um avivamento